Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, num dia em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade. Dar à pessoa com deficiência uma participação ativa e específica na família, na sociedade e nas comunidades cristãs, retirando-a do isolamento a que frequentemente está sujeita. Esse é o objetivo do movimento Fé e Luz, que celebrou 40 anos de existência em Fátima, numa peregrinação que reuniu delegações deste movimento vindas de Espanha, Itália, França e do Brasil. Pouco importa o país de origem ou a língua que falam, aqui todos pertencem à mesma família e as dificuldades que partilham ou as alegrias que testemunham foram adquirindo um significado semelhante. Traz a alegria, a paz, amor, afeição. Tens muitos amigos no Fé e Luz? Tem. Messager de l'amour qui me guide chaque jour, messager de la joie, Jésus t'appellera. São eles os verdadeiros mensageiros da alegria no encontro que assinalou em Fátima os 40 anos do movimento Fé e Luz. Um movimento nascido em França no início dos anos 70, quando um casal, Jean Vanier e Marie-Hélène Mathieu, se viu perante as dificuldades de levar os seus filhos deficientes numa peregrinação a Lourdes. Hoje o movimento está em mais de 80 países e continua a ter a mesma missão. Fé e Luz nasceu porque uma família que tinha duas crianças deficientes não podia ir a Lourdes com as suas crianças e Jean Vanier e Marie-Hélène Mathieu disseram: vamos organizar uma peregrinação para famílias como esta, porque não é normal que famílias como estas não possam viver a peregrinação. Orar a Maria junto à gruta. Eles foram e hoje em dia podemos dizer que a missão de Fé e Luz não mudou porque atualmente as pessoas deficientes são muito bem aceitas. Ghislain, atual coordenador internacional do movimento, e a esposa são os pais de Juliette e devem a sua entrada no movimento ao próprio fundador Jean Vanier. A minha experiência no Fé e Luz data de um retiro com Jean Vanier, antes de Juliette nascer. E quando a Juliette nasceu, lembrámo-nos do que Jean Vanier nos tinha dito. Falou-nos da Arca e falou-nos do Fé e Luz. E depois começámos logo neste movimento. A Juliette ainda não tinha 1 ano. Depois fomos numa peregrinação a Lourdes com o Fé e Luz em 1991. Foi há 20 anos. A Juliette, ela era muito pequena, tinha apenas 3 anos. E depois tornámos a ver Jean Vanier para lhe dizer que tudo o que nos fez vir para o Fé e Luz era um pouco graças a ele, era para lhe agradecermos. Venir à Foi et Lumière, c'était un peu grâce à lui, c'était pour lui remercier. A experiência é partilhada por milhares de pais, familiares e amigos de pessoas com deficiência mental. Uma caminhada que se faz junto daqueles que vivem as mesmas dificuldades, mas também as mesmas alegrias. Para ela é o dia mais feliz da vida dela, o dia da reunião de Fé e Luz, o dia da excursão. E nós estamos sempre muito envolvidas. Estava casada, tinha 4 filhos. Os meus 3 primeiros filhos não tiveram problemas nenhuns, sempre foram até bastante adiantados para a idade. O 4º veio com uma deficiência intelectual. E claro, eu a partir daí, eu e o meu marido, que já faleceu, procuramos todos os contactos possíveis, quer a nível laico, quer a nível religioso, para poder proteger o Eduardo. Se é um facto que desde os anos 70 muito caminho já foi percorrido no que diz respeito à integração das pessoas com deficiência, muito caminho há ainda pela frente, sobretudo na aprendizagem que a sociedade pode fazer com estas pessoas. Eles são profetas e ainda não os escutamos suficientemente. Eles têm uma mensagem a dizer-nos da parte de Jesus. Os mais frágeis são aqueles que nos mostram o caminho.
Temos tendência aqui no Fé e Luz a estar aqui para mostrar o caminho às pessoas deficientes, mas virá um dia em que nos aperceberemos de que são as pessoas deficientes que nos vão mostrar o caminho. Quanto à Igreja, também há muito trabalho a fazer no campo da afirmação dos valores das pessoas portadoras de deficiência. Não basta apenas lutar contra o aborto. Mais do que lutar contra, é preciso ir descobrir o valor destas pessoas e afirmá-lo pela positiva. Foram 3 dias marcados por espaços de oração e conferências, mas sobretudo por muita animação, onde as redes de amizade se cimentaram e onde a festa e a alegria suplantaram dias mais difíceis de familiares e amigos de pessoas portadoras de deficiência. O dia de São Jorge, patrono mundial do escotismo, foi celebrado um pouco por todo o país, com várias atividades lúdicas e formativas. A região de Lisboa do Corpo Nacional de Escutas juntou cerca de 7.000 jovens em Peniche, numa atividade com o tema A Vida de Maria, Mãe dos Escutas. O espaço da Ribeira Velha, em Peniche, foi pequeno para acolher os milhares de escuteiros que por ali chegaram logo cedo, vindos de toda a região de Lisboa. A chuva até ameaçou estragar a festa, mas nada demoveu estas crianças e jovens que todos os anos se reúnem para celebrar o Dia de São Jorge. O Dia de São Jorge simboliza também um pouco aquilo que é a fraternidade e a mensagem dos escuteiros de serem amigos e irmãos uns dos outros. E por isso, numa região tão dispersa, em que temos de Lisboa até Alcobaça cerca de 130 agrupamentos, em que semanalmente os jovens participam nas suas atividades, nos agrupamentos. Um encontro anual de jovens de toda a região é um motivo de festa, é um motivo de confraternização. Por isso, este momento é um momento aguardado e ansiado por todos os anos. Crianças e jovens aproveitaram assim este dia para conhecer ou reencontrar escuteiros de outros agrupamentos da região de Lisboa. É um dia muito importante para todos nós porque vivemos em comunidade, somos como uma família, vivemos todas as partes do país e podemos reunir-nos aqui e conviver com os outros. É muito importante para mim, eu acho que é um dos dias mais espetaculares dos escuteiros. É muito importante porque estamos praticamente todos reunidos aqui da região e nós conhecemos muita gente e mostramos a nossa força enquanto escuteiros. É bastante importante porque é uma atividade de região, não é? Podemos estar com outros escuteiros e fortalecer o nosso espírito de equipa e de clã e de agrupamento também. E nem a chuva vos demove? Não, nada nos demove. Escuteiros é tanto na chuva como nos bons dias. Com o tema A Vida de Maria, Mãe dos Escutas, o encontro deste ano começou com uma celebração eucarística presidida pelo Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, Dom Joaquim Mendes. Representa para mim uma grande satisfação e uma grande alegria, não é? Porque muitas vezes os profetas da desgraça dizem que a Igreja está envelhecida, não é? Isto é uma prova que a Igreja não está envelhecida. A presença destes cerca de 7.000 jovens aqui, do movimento dos escuteiros e tantos outros que existem noutras dioceses, é um sinal evidente e claro que a Igreja não está envelhecida e é um sinal também claro de grande esperança, né, no futuro desta Igreja, que é constituída por toda esta gente. Ao longo do dia, várias foram as atividades espalhadas por toda a cidade de Peniche. Um dia bem passado, de convívio, partilha e união. Um espírito que bem caracteriza os escuteiros. Ser escuteiro é um modo de vida. É viver de acordo com aquilo que nos andam a ensinar, é animação. Ser escuteiro para mim é muito importante. Já faz parte da minha vida há muito tempo. Gosto muito desta vida que segui. É ser fiel a Deus. Ter estas coisas, reunirmos-nos, ser fiel às máximas e tudo isso. Definições que mostram a vivacidade com que estes e outros jovens vivem a Igreja nos dias de hoje. Todos temos um papel importante na nova evangelização. Certamente eles, não é? Até porque vivem fortemente a dimensão associativa, não é? E podem ajudar-se mutuamente, não é? Podem apoiar-se, estimular-se e contagiar-se mutuamente
neste desejo de descobrir, conhecer cada vez melhor Jesus e escutá-lo e segui-lo. Porque, como disse São Pedro, ele tem para todos os tempos e para todos os homens e para todas as gerações palavras de vida eterna. Não é? As celebrações do Dia de São Jorge, patrono mundial do escotismo, estenderam-se a todo o país. À semelhança do que aconteceu com a região de Lisboa, também noutras cidades os escoteiros não deixaram passar esta data. E olhamos agora à doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com a economista Manuela Silva e o jornalista Francisco Sarsfield Cabral. Este é um espaço de partilha de pontos de vista sobre a doutrina social da Igreja. Hoje queremos saber da presença dos cristãos e das suas comunidades no espaço público. Comigo tenho uma vez mais os nossos convidados, a doutora Manuela Silva e o doutor Sarsfield Cabral. Muito obrigado a ambos por estarem connosco. Começo por si, doutora Manuela. E começo por ler uma frase de João 23, que data de 1961 e que diz: a presença do fiel leigo no campo social é caracterizada pelo serviço, sinal e expressão da caridade que se manifesta na vida familiar, cultural, profissional, económica, política, segundo perfis específicos. É este o espaço público dos cristãos? O espaço público dos cristãos é todo o espaço público. Podemos exemplificar com esses vários domínios, mas não há nada nas realidades terrestres que devem ser indiferentes, digamos assim, aos cristãos. Agora, há duas maneiras de habitar esse espaço. Uma maneira que pode ser uma maneira conformista com a situação, mas uma maneira também que pode ser intervencionista e profética. E o que os documentos conciliares sublinham é esta necessidade do cristão se assumir com a sua dimensão de profeta. E o profeta é, desde logo, aquele que vê, aquele que é capaz de ter um olhar lúcido sobre a realidade. Um olhar lúcido, isto é, um olhar lavado de preconceitos. Um olhar que não se deixa prender aos interesses próprios de cada um, mas às vezes também próprios da sua classe ou do seu corpo profissional. Portanto, o profetismo começa com essa capacidade de visão sobre a realidade. Mas passa também por uma outra dimensão, que é a de estar do lado daqueles que são os mais pobres, os mais carenciados, os marginalizados, os que sofrem. Isso também é muito claro na doutrina da Igreja e muitas vezes esquecemos essa dimensão nos nossos comportamentos na sociedade. De maneira que eu gostava de deixar estas duas ideias sublinhadas. Muito bem, Dr. Sarsfield Cabral, como é que os leigos podem intervir neste espaço público? Sendo fiéis ao Evangelho. Basicamente é isto, como disse a Manuela, todo o espaço público e o privado. O cristão não é cristão em tudo. Agora, eu acho que neste momento, nesta fase da vida do mundo, há uma especial responsabilidade da Igreja, porque houve, talvez pelo colapso do comunismo ter dado uma grande desilusão a muita gente que julgava que estava ali uma coisa, um futuro radioso e afinal não estava coisa nenhuma. E muita gente que diz, afinal, melhor é cada um ir tratar da sua vida e pobres sempre haverá. Não vamos tratar, não vamos agora estar com essas atitudes. São atitudes de juventude, que sim senhor, quando a pessoa tem 20 anos, quer mudar o mundo, mas depois... Agora reina o individualismo. Individualismo e a resignação, aquilo que falava a Manuela, que é deixar estar... E ora, isso é a doutrina social da Igreja, diz-nos que não nos podemos resignar, que não temos que mudar. Na cara de Veritate, a caridade, na verdade, é a última encíclica do Papa Bento XVI. Pede-se que se repense o modelo económico. Aí os cristãos acho que têm falhado um bocado, não se têm repensado muito, não é? Mas doutora Manuela Silva, como é que está a presença dos cristãos na sociedade portuguesa? Confusa, muito confusa mesmo. E acho que isso resulta do facto de, nas comunidades cristãs, não ter havido ainda suficientemente debate sobre este tipo de questões com as quais nós nos confrontamos. Porque nós não estamos a viver um período fácil na evolução da humanidade.
Estamos confrontados com uma crise, que é uma crise muito profunda. Começou por manifestar-se nos aspectos financeiros, mas rapidamente se percebeu que não eram só os aspectos financeiros, eram também as economias que não conseguiam resistir ao impacto dos interesses financeiros, eram os Estados que vão ficando cada vez com menos poder de intervenção, e eram as desigualdades que se agravavam e a pobreza que não encontrava solução. Portanto, a própria economia entrou em crise, e nós temos as manifestações conhecidas do desemprego, da desqualificação do trabalho humano e assim sucessivamente. Mas também é uma crise que ultrapassa estas fronteiras, é uma crise de valores, é uma crise, eu diria, quase existencial. O ser humano perdeu um pouco, é uma maneira fácil de falar, perdeu muito o sentido último da sua existência. Ora, a Igreja e as comunidades cristãs, de modo muito particular, poderiam ser esse foco de luz, animando a esperança de uma transformação, ou seja, a esperança que resulta de aproveitar dos pontos de crise para encontrar novas formas e dar um salto para uma forma de organizar a economia, de organizar a sociedade, de pensar os valores, de pensar a relação entre as gerações com novos critérios, e esses critérios nós encontramos na doutrina social da Igreja. Nós não precisamos de ir à procura de receitas na doutrina social da Igreja, porque ela não tem receitas. O Francisco fez muito bem em chamar a atenção para este aspecto. Não há soluções prontas a usar. O que há é referenciais muito concretos e muito claros. Por exemplo, a primazia da pessoa humana. Se nós colocássemos a pessoa humana no centro de todas as decisões, certamente que muita coisa iria mudar. Mas não é assim que nós verificamos. O centro é o dinheiro, é os equilíbrios financeiros, etc, etc. Portanto, a dignidade da pessoa humana, um ponto importante. A valorização do trabalho humano como componente indissociável da pessoa. O trabalho não pode ser visto como uma mercadoria, não pode ser entregue apenas às leis do mercado. O problema da solidariedade, a construir relações fortes entre as pessoas e a construção de comunidades. E poderia enunciar outros princípios. Portanto, a doutrina social da Igreja dá-nos estes princípios. Em que é que nós estamos a falhar? Em que não nos empenhamos suficientemente como cristãos, agora digo como cristãos, a refletir, a olhar para a nossa sociedade, para os nossos problemas e fazê-lo à luz dos critérios evangélicos que, naturalmente, os documentos conciliares retomam. Dr. Francisco? Eu acho que é muito importante isso que a Anela disse, e acontece uma coisa curiosa, que aliás não fui eu que inventei, já várias pessoas disseram isso. De certo modo, com o concílio, com a doutrina social da Igreja, com a Lumen Gentium, com a Gaudium et Spes, que falámos há uma semana, a Igreja fez as pazes com o mundo moderno, digamos assim. O que é que era o mundo moderno? Um mundo que vinha um bocado do iluminismo, da razão, enfim. Só que o mundo, entretanto, deixou de ser moderno para ser pós-moderno. Isto é um palavrão complicado, mas quer dizer, hoje em dia o que é não só teoria de muitos filósofos, mas sobretudo prática de muita gente vale tudo. As pessoas, porque é que se faz isto? O que é o bem e o mal? É aquilo que nos apetece ou que não nos apetece e tal. E por isso eu acho que uma das lutas do Papa atual é contra o relativismo, porque isso impede aquilo que disse a Manuela, que é ter uma base firme, uma sólida. O Papa também disse uma vez ou escreveu, antes de ser Papa talvez, que há uma concepção débil da pessoa humana. Há o que se chama o pensamento débil no pós-modernismo, quer dizer, é um pensamento sem valores fixos, tanto faz, portanto, portanto é uma concepção débil da pessoa. Se é uma concepção débil da pessoa, como é que se pode respeitar a pessoa? Mas qual é o papel aqui dos cristãos? Ora bem, o papel dos cristãos... São pouco empenhados também nessas linhas orientadoras que os próprios documentos da Igreja... Talvez Igreja... pensar um bocado historicamente e ver que houve uma altura em que se pensava que devia haver um partido católico.
isto há 100 anos, a Democracia Cristã, os partidos de democracia cristã que houve em muitos países e foram muito importantes, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, eram partidos, enfim, de orientação cristã. Depois percebeu-se que os católicos, exatamente porque a teoria social da Igreja não é uma receita política, não é um programa político, é teologia moral, havia pluralidade de opiniões, tal, dentro de referenciais de valor. E esses referenciais é que são importantes. Eu penso que em Portugal nós também sofremos do facto da Igreja Católica ter sido predominante durante muito tempo. Quando eu era miúdo, lembro que toda a gente era católica, não conhecia ninguém que não fosse batizado. Depois via uma pessoa, que curioso, que coisa tão esquisita. Hoje nós vivemos uma situação completamente diferente em Portugal, em que a Igreja é minoritária. E houve uma descristianização. E houve uma descristianização muito grande, mas a Igreja ainda talvez não tenha tirado todas as consequências. Quando digo Igreja, digo nós, não digo só os bispos e os padres, todas as consequências disso. Porque há pelo menos uma vantagem nisso, é que hoje em dia só é questão quem quer. Não é por hábito. As pessoas antes iam à missa, porque toda a gente ia, porque não sei o quê, não se interrogavam. E muito agora bem. não. Isto é uma ideia que poderemos continuar noutros programas. É tudo por hoje. Voltamos a falar da doutrina social da Igreja, de hoje a 8 dias. Fique bem. Termina aqui este espaço informativo que pode acompanhar também pela internet em agência.eclesia.pt. Esse é o portal multimédia da Igreja Católica. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.